Eu queria que os irmãos lessem comigo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi segundo o seu caminho, cheio de júbilo. Até aqui, meus irmãos. Eu quero glorificar em primeiro lugar ao Genésio pelo convite, aos irmãos, pela honra de estar aqui nesse altar, pregando a palavra do Senhor. Quero glorificar pelo nosso pastor também, por ter concordado com isso. Quero glorificar ao Espírito Santo de Deus por essa rica oportunidade e por todos os irmãos por estarem aqui. Queria muito que minha esposa estivesse aqui, porém ela não pôde estar porque ela teve uns compromissos pessoais. Enfim, Deus, aqui nós estamos. Eu quero bendizer o nome do Espírito Santo esta manhã por essa palavra maravilhosa. Aquele que vive, que reina eternamente, aquele que tem nas mãos todo o poder, nos céus, na terra, debaixo da terra, o verbo que se fez carne, o verbo que estava com Deus e é Deus, aquele que era a semente da mulher, o justo, o fiel, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que era, que é e que há de vir, que tem nas suas mãos a chave da morte, a chave da vitória, aquele que tem todo o poder sobre os impérios, reinos, nações do passado, do presente, do futuro, dos governos, e aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Eu quero adorar o nome dele esta manhã e bendizer o nome dele, e te convido a adorar o nome dele. Ele está aqui, se você crer, você pode ser curado a partir do momento em que você esteja adorando. Ele está aqui conosco, aquele que vive e que reina eternamente está aqui conosco nesta manhã. Irmãos, falar sobre o livro de Atos, antes de eu falar sobre essa passagem, eu preciso falar sobre o livro de Atos, que é um livro mais que maravilhoso. O livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, ele foi escrito por Lucas, e ele é uma continuação dos fatos que entre ele aconteceu. Se nos evangelhos, no evangelho de Lucas, Lucas vai expressar o que Jesus fez enquanto ele estava aqui, seu nascimento, enquanto ele estava aqui, o que ele fez. O livro de Atos dos Apóstolos é o que o Senhor Jesus Cristo continuou fazendo através do Espírito Santo de Deus, através do Consolador, daquele ao qual o Senhor Jesus Cristo tinha prometido que enviaria, e qual foi profetizado lá em Joel, lá atrás. E os acontecimentos do livro de Atos dos Apóstolos não é nada de diferente do que o Senhor Jesus Cristo, os acontecimentos desse livro, do que o Senhor Jesus Cristo havia falado, do que os irmãos, os profetas falaram lá no passado. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo havia dito, no capítulo 16 de João, que muitos seriam expulsos das sinagogas.
E foram, de fato aconteceu no livro de Atos. O Senhor Jesus Cristo também disse que muitos matariam aqueles que pregariam a palavra dele, e isso tributariam culto a Deus em fazer isso. Até hoje acontece isso, o islamismo faz isso, por exemplo, e até hoje acontece, e aconteceu também no livro de Atos dos Apóstolos. O profeta Joel profetizou que desceria o Espírito Santo, e também aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, a perseguição. Muitos falaram sobre a perseguição que aconteceria, e também aconteceu. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo no capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 5, a palavra de Deus vai dizer que, determinada feita, o Senhor Jesus Cristo, ele estava pregando a palavra de Deus em Cafarnaum, e chega até ele os anciãos de Jerusalém, e diz assim: olha só, Senhor Jesus, tem um centurião, e ele edifica a sinagoga para a gente, ele é bom com o nosso povo, e ele tem um servo que está na casa dele, está doente. Vá lá, cure ele, porque ele é muito bom para o nosso povo. O Senhor Jesus Cristo prontamente, ele se dispõe aí. No meio do caminho, a palavra de Deus vai dizer que aquele centurião envia servos, seus amigos, ao Senhor Jesus Cristo para dizer: olha, eu não quero que você venha na minha casa, não. Eu tenho soldados às minhas ordens, eu tenho homens às minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem. Eu digo para que ele fazer aquilo, e ele faz. Então diga apenas uma palavra, o meu criado sarará. O Senhor Jesus Cristo, maravilhado com a fé daquele homem, o Senhor Jesus Cristo, pasmo com aquilo que aquele homem falou, vira para a multidão e para os seus discípulos e diz: olha aí, vocês estão vendo? Nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E isso aconteceu, e o livro de Atos dos Apóstolos fala sobre isso, e aquele criado, ele foi curado quando Jesus disse isso, e se você crê que por uma palavra Jesus Cristo pode te curar essa manhã, então se você crer, você será curado. Com uma palavra Jesus Cristo pode tocar na sua causa na justiça, com uma palavra o Senhor Jesus Cristo pode visitar a sua casa nesse momento, por uma palavra só, basta uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que o inferno cai por terra na sua vida. Então o livro de Atos dos Apóstolos é isso. Nada do que aconteceu naquele livro não havia sido profetizado antes pelos nossos irmãos lá no passado. E também, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver os diáconos, Filipe era diácono, e aqueles que serviam a Cristo, que queriam levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, que estavam dispostos a levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, usava as ferramentas que eles tinham à disposição para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado, para que a palavra de Deus ela fosse expandida, disseminada naquela região. A irmã Rosa falou hoje sobre ferramenta. E qual eram as ferramentas que os irmãos tinham? Você vai ver, irmãos, que quando Daniel ele vai profetizar, na verdade, ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, você vai ver que ali a cabeça era o Império Romano e as outras partes eram o Império Persa, grego e o Império Romano. E Nabucodonosor, irmãos, ele foi um rei pagão, um rei muito ruim. Mas ele foi um grande imperador. Um homem que ele edificava cidades, que ele conquistava o que ele queria, um homem poderoso naquilo que ele fazia, mas ele era pagão. Ele deportou o povo de Jerusalém para a Babilônia. E com aquela deportação do povo da Babilônia, para que o ensino da palavra de Deus fosse preservado, foram criadas sinagogas. Onde os irmãos chegavam, tinha uma sinagoga para a palavra de Deus ser disseminada. Onde Paulo ia, tinha uma sinagoga. Então, se Nabucodonosor achava que ele estava fazendo mal ao povo de Deus, mal ele sabia que lá na frente o Deus dos impérios ia usar aquilo para que o nome dele fosse glorificado. Então, Nabucodonosor foi importante para quê? Para que não Nabucodonosor, aquela situação, para que as sinagogas fossem edificadas. O Império Medo-Persa foi importante em que sentido? Que o povo voltasse para Jerusalém. O povo voltando para Jerusalém, ele tinha experiência de perseguição, de como era viver em outra nação, e de como que era viver sendo dominado por outro povo. E também, quando o Alexandre o Grande, o Império Grego, ele foi importante em que sentido? Alexandre o Grande, ele
queria disseminar o helenismo no mundo. O que é isso? Helenistas eram homens, judeus ou de outra etnia, que seguia a cultura grega, que falava a linguagem grega. E Alexandre o Grande, ele tinha esse desejo de quê? De que a língua grega fosse falada em todo o mundo, que a cultura grega fosse espalhada em todo o mundo. E isso aqui foi usado pelos irmãos para quê? O evangelho foi pregado no grego, na palavra grega. Os irmãos dos Atos dos Apóstolos facilitava a comunicação com todos os povos. Onde Paulo ia, ele sabia falar o grego, e a palavra de Deus foi disseminada. Agora vem o Império Romano. O Império Romano foi importante em que sentido? O Império Romano foi importante na criação de estrada, na criação de rota. Para quê? Para que o campo missionário. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Quando o homem acha que tem um controle sobre todas as coisas, quando um presidente, um imperador acha que tem o controle sobre todas as coisas, na verdade é o Deus de toda a terra movimentando tudo para que o nome dele seja glorificado. Não é Joe Biden, não é Estados Unidos, não é Nabucodonosor, não é Alexandre o Grande, apenas eles são homens que estão na palma da mão de Deus, porque o nosso Deus, ele tem o controle, o domínio e o poder sobre todo o universo, sobre todas as coisas. E os irmãos se aproveitavam disso. Tudo isso que aconteceu, os irmãos usaram para quê? Para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. Ele usava as ferramentas que ele tinha, e essas ferramentas que eles tinham, independente da situação que eles estavam vivendo, eles glorificavam o nome do Senhor, e o nome do Senhor, ele era exaltado. E você, irmão, o que você tem feito das ferramentas que Deus tem te dado para que você se levante e faça a obra? Ah, Bruno, qual ferramenta Deus me deu? Deus te deu uma igreja. Deus te deu um pastor. Deus te deu a Bíblia Sagrada. Você tem grandes ferramentas, você tem o WhatsApp, você tem Facebook. Você tem tanta oportunidade de falar do amor de Cristo e alma, e se você crê na palavra de Deus, se você crê que a palavra sendo pregada, vidas podem ser transformadas, você fala de Jesus no seu trabalho, use a ferramenta da sua casa, use sua ferramenta na internet, use sua ferramenta que Jesus te deu, não enterre o talento que Deus te deu. Às vezes, meu irmão, nós não galgamos patamares espirituais na nossa vida, porque nós não usamos as ferramentas que Deus nos deu. A palavra de Deus, irmão, as promessas dela é para nós. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 2 de Êxodo, que se levanta um faraó que não conhecia José. Aí aqui vai uma curiosidade, por que aquele faraó não conhecia José depois de todo aquele feito que José fez? Aquele faraó, Tão II, que se levantou, ele tinha raiz egípcia. O faraó que existia era o faraó Apope. Esse faraó era o faraó Ixo, ele tinha raiz semita, porque um pouco antes daquela situação, daquela data, o povo semita, povos da região da Mesopotâmia, tomou parte do Egito. E posteriormente, tomou grande parte do Egito. Então, aquele faraó do Egito ali, depois você pode pesquisar, ele era um faraó Ixo e ele tinha raiz semita. Por isso que você vai ver, por que tu acha que Deus me enviou o povo para o Egito? Também tem outras questões, mas também Deus, irmãos, a gente olha o momento, mas a gente não tem uma visão ampla. As coisas espirituais são para o homem espiritual. Deus enviou o povo de Israel para a maior potência da época. Embora escravizados, eles se multiplicavam lá dentro. Embora Deus mandou para as maiores faculdades da época, o povo foi. O povo de Israel, ele foi para o Egito era a maior potência da época. E sabe o que acontecia lá dentro? O povo, ele frutificava. Agora esse faraó Tão II, ele se levanta, ele não conhece aquele povo. Ele não conhece o povo de Israel que está lá dentro, não conhecia José. E ele olha para os egípcios e fala, olha só, esse povo aí, ele se multiplica, tudo que eles plantam, eles conseguem colher. Esse povo é poderoso. Aí vai uma pergunta, por que faraó de fora via que aquele povo era poderoso e aquele povo que estava dentro não usava aquela força para sair da escravidão? Faraó olhava Deus na vida deles. Poxa, esse Deus desses povos aí faz com que eles frutifiquem, faz com que eles se multipliquem. Mas aquele povo, ele não tinha capacidade de olhar a força que ele tinha, de olhar a ferramenta que ele tinha para usar aquela força para sair de dentro do Egito.
Por que ele não fez isso? Às vezes, irmão, nós não galgamos patamares espirituais, não desfrutamos daquilo que Deus tem para nossas vidas, porque a gente não se aprofunda, porque a gente não olha. Às vezes as pessoas de fora veem Jesus em você, quando vai chegar até você, não sou servo do Senhor não, eu sou muito pecador, sou muito fraco, sou muito falho. Sim, é falho, mas assim você está desvalorizando o que Jesus fez na sua vida. E aquele povo, por que ele não usou essa ferramenta que eles tinham para sair de lá de dentro? Quem estava de fora via que ele era um povo poderoso, mas eles lá dentro, eles não conseguiam enxergar. Às vezes você está passando alguma necessidade, às vezes você está enfermo, às vezes você está doente, às vezes você está assim, pastor, ora por mim. Isso é pecado? Não é, mas às vezes você pode ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho que Deus vai te ouvir. A Deus, a palavra de Deus, a oração, irmãos, são para nós orarmos. Aqui a palavra de Deus é para você se aprofundar ela. Deus te deu essa ferramenta, se aprofunda nela, se aprofunda na oração, se aprofunda na obediência, se aprofunda naquilo que Deus te deu, que você vai galgar patamares altos espirituais. Eu estou falando galgar patamar alto espiritual, não é ser melhor do que ninguém, não. Porque, na minha opinião, você ter intimidade com Deus, isso aí é estar maior do que um rei. Está num patamar maior do que o rei. Se você é um homem que você entra no seu quarto, Deus fala contigo, você está mais alto do que um rei, um imperador, meu irmão. E aquele povo, ele não fazia isso. Diferentemente, irmãos, Bruno, então o que eu tenho? O que eu tenho? Qual a ferramenta que eu tenho? Aleluia, Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que Pedro e João indo para o templo, eles estão, agora aquele paralítico está ali, ele chega, agora eu vou copiar meu pastor, essa palavra aqui, daquela pregação de terça-feira, aquilo ali eu fiquei maravilhado quando meu pastor falou, eu não tenho R$1 no bolso, eu não tenho um tostão furado, meu bolso está furado aqui, ó, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e seja curado. Às vezes você acha que não tem nada, mas você tem o nome de Jesus à sua disposição, irmão. Use as ferramentas que Deus te deu e faça a obra. Deus te deu grandes ferramentas. Deus te deu uma igreja maravilhosa. Deus te deu um estado em que, embora a perseguição, embora tenha um monte de coisa acontecendo, que não estou aqui falando de questão política, eu estou falando da perseguição propriamente dita das pessoas que estão à nossa volta, fale de Jesus. Irmãos, o diabo, desde do Gênesis, desde que da semente da mulher, o diabo ele fez de tudo para que a palavra de Deus não frutificasse, para que a palavra de Deus não progredisse. Grandes acontecimentos negativos aconteceram. Um deles, o diabo, ele tinha o propósito de matar a semente da mulher. Por que tu acha que havia muita morte no Velho Testamento em Jerusalém? Por que você acha que o diabo tinha o desejo de matar criança? De matar bebê no ventre? É porque ele sabia, irmão, da semente da mulher. Então o diabo ele vai querer te pegar lá pela raiz, mas se você usar as ferramentas que você tem, o diabo não toca na sua vida, e não toca na sua casa, e não toca na sua família, irmãos. Então era isso, irmãos. Os irmãos, eles usavam as ferramentas que eles tinham, e com isso o nome do Senhor Jesus, ele era exaltado. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele era glorificado. Então o livro de Atos é isso. Eles se levantavam, faziam a obra com aquilo que eles tinham. E olha o resultado, o nome do Senhor Jesus Cristo era glorificado, era exaltado, o nome do Senhor Jesus Cristo, com as ferramentas que ele tinha para fazer a obra, que ele se levantava para fazer a obra, quem era glorificado era o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, agora a gente chega no versículo 26. Para entendermos o capítulo 5, capítulo 8, versículo 26, precisamos atender aqui em contexto que Filipe estava em Samaria. A Bíblia vai dizer que desde o momento em que João e Pedro, através do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, do nome de Jesus, curou aquele homem, começou uma perseguição em Jerusalém. A perseguição já começou lá no capítulo 4, não foi aqui no capítulo 8. Pedro foi preso, posteriormente, outras pessoas foram presas, não é que foram presas, foram perseguidas. E então, agora chegando no capítulo 8, no capítulo 7 de Atos, você vai ver que Estevão, o diácono Estevão, ele é morto depois de trazer um sermão da palavra do Senhor, e os homens ficaram com ódio dele e ele foi morto. Com isso, os nossos irmãos, eles
saíram daquela cidade, provavelmente com medo. Uns foram para um lado, outros foram para o outro, uns foram para um lado, outros foram para o outro. Aí aqui eu digo, o diabo perseguindo os homens de Deus achava que com isso ia paralisar a igreja, mas nada para a igreja. Não é nada para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tudo que o diabo tenta contra o Senhor Jesus Cristo, contra a palavra, quanto mais ele tenta, mais a palavra é disseminada. E quando ele achava que ele matando Estevão, o povo de Deus ia parar, agora os irmãos estão indo para outros lugares. Agora Filipe, ele se encontra, ele vai para Samaria. Talvez sabedor do que o Senhor Jesus Cristo disse, que os campos branquejavam em Samaria. Olha aí, meus filhos, vocês não disseram que falta, com a quantidade de tempo para o dia da ceifa? Eu digo aí para vocês que os campos branquejam para a ceifa. E Filipe, ele vai para uma região, irmãos, em que era uma região de um povo muito complicado. O povo de Samaria, desde a divisão do povo, lá em Jeroboão I, lá na época de Roboão, desde aquele tempo ali, o povo de Samaria, o povo de Israel, ele já era um povo desequilibrado. Em que sentido? O que gerou esse desequilíbrio neles? Quando o pai de Acabe, ele deu o golpe de Estado, ele, 3 reis, ele vai para um lugar, ele compra um monte de um homem chamado Samer, e esse monte, ele passa a chamar aquela cidade de Samaria. E o que ele faz? Ele pega seu filho Acabe e ele casa seu filho Acabe com uma mulher chamada Jezabel, que ela era filha do rei dos Sidônios. E com isso ele decide copiar Davi na adoração a Deus. Olha, se Davi usou a adoração para unir o povo, então eu vou fazer a mesma coisa em Israel. Mas ele fez de uma coisa ao contrária. Ele pegou Jezabel e com isso ele construiu um templo a Baal, e ali foi a destruição do povo de Samaria, do povo de Israel. Você vai ver que no Israel não teve nenhum rei temente a Deus com isso. Então, se aqueles grandes homens fizeram aquilo, imagina o povo, pagava por aquilo ali que eles tinham. Imagina o ensinamento que aquele povo tinha. Imagina, irmãos, a vida que aquele povo levava, distante de Deus, grandes dúvidas eles tinham. E para acabar ainda de piorar as coisas, quando Neemias ele está reconstruindo a cidade de Jerusalém, reconstruindo os muros, aqueles homens que estavam dali de Samaria, se você for ler o livro de Neemias, você vai ver que eles eram de Samaria. Eles queriam ajudar Neemias na obra, mas Neemias não quis. O que ele faz? Ele vai lá e constrói outro templo e diz para aquele povo que aquele templo ali era para adoração. E você vai ver esse desequilíbrio total na vida daquela mulher de Samaria de João capítulo 4. Você vai ver ali uma mulher totalmente desequilibrada, uma mulher totalmente voltada para as coisas pagãs e achava que estava bem. Você vai ver naquele capítulo 4 de João, uma mulher que ela totalmente desequilibrada de espírito, imagina que representava todo aquele povo de Samaria, aquela mulher ali representava. Mas Jesus foi até ela. Mas agora ela se encontrou com o rei. Mas agora ela se encontrou com aquele que tem todo o poder, que não joga fora aqueles que são desvalorizados pelo homem. Se você tem um familiar que você acha que é desvalorizado pelo homem, Jesus Cristo quer ele. Jesus Cristo vai até ele. Jesus Cristo tem poder para curar e salvar ele. E agora, aquela cidade de Samaria, ela era uma cidade totalmente desequilibrada. Jesus Cristo salva aquela mulher, agora aquela mulher prega a palavra de Jesus em Samaria. Aí agora, mais à frente, Jesus Cristo, ele morre. Aí agora aquela cidade, quando vem a perseguição, qual é o lugar que Filipe vai? Filipe vai para Samaria, que era o local designado. Porque Filipe, ele sabia daquilo, e ele era um homem que ele estava disposto a fazer a obra. Se eu estou disposto a fazer a obra, eu vou para um lugar que precisa da palavra de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Ele chegando em Samaria, agora ele prega a palavra do Senhor, aí depois tem aquela situação do mágico, aí agora eu vou falar sobre o versículo 26. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Filipe, ele estava em Jerusalém e existia um etíope que ele estava em Jerusalém e ele estava voltando para a sua terra. Que se você for ver no mapa de Israel ali, quem estava descendo pelo caminho de Gaza era quem estava em Jerusalém, que estava voltando para Cush, para os povos africanos. E aquele homem, aquele etíope, irmão, não era um termo grego usado
para distinguir os negros da região de Cuxi, do reinado de Cuxi. Era um império só, não quer dizer que era ele etíope de sangue. Hoje, Etiópia, não é essa Etiópia de hoje. Todo mundo que era nascido em Cuxi, ele era chamado de etíope. Então, aquele homem ali, ele era um homem etíope, mas ele morava em Cuxi. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele estava voltando para sua terra. E, irmãos, ele estava lendo o profeta Isaías. O profeta Isaías, essa palavra aqui, os irmãos, antes de Jesus Cristo morrer, eles atribuíam essa palavra a Jesus. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles não receberam a Jesus, eles passaram a atribuir aquela palavra a Isaías. E essa era a dúvida daquele etíope. Ele fala dele mesmo ou fala de outro? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Filipe, ele vai até aquele etíope. Agora, aquele etíope ao qual Filipe foi até ele recebe a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele fala de Jesus para aquele homem, Filipe tira todas as dúvidas dele, e aquele homem é batizado pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele homem que foi para Jerusalém motivado a adorar, porque o Império Romano, ele não tinha negócio com Cuxi. Cuxi veio depois até ser tomado pelo Império Romano mais à frente. Então, a única motivação daquele homem de ter ido para Jerusalém só podia ser a adoração. Aquele homem tinha uma motivação para ir para Jerusalém: adorar ao nome santo de Jesus. E a palavra de Deus diz que todo aquele que vai ter ele não o lança fora. Agora, aquele homem que ele vai para Jerusalém buscando uma resposta, adorando ao Senhor Jesus Cristo, agora ele volta vazio de espírito. Ele volta agora com dúvidas na cabeça. Irmãos, a palavra do Senhor estava sendo pregada em Jerusalém. Por que ninguém falou de Jesus para aquele homem? Porque, irmão, tem pessoas perto de você, que você acha que é de Deus, mas não é. E agora aquele homem cheio de dúvida volta. Jesus Cristo manda Filipe, que estava longíssimo, até aquele homem, e aquele homem foi curado. E eu quero ficar aqui, irmão. A motivação daquele homem em adorar, junto com a motivação de Filipe em buscar o Senhor, em pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, deu a combinação perfeita, deu a motivação perfeita. E aí eu te pergunto, qual é a sua motivação de estar aqui hoje? Qual é a sua motivação de fazer parte do grupo das irmãs? Qual é a sua motivação a estar aqui nessa manhã? Qual é a sua motivação de estar na igreja, na presença do Senhor? Qual é a sua motivação de ter aceitado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Davi, irmãos, quando ele estava querendo construir o templo, ele chega para Salomão e fala: Salomão, vem cá, meu filho, Deus falou que eu tenho irmão de sangue, mas eu não vou construir o templo, mas vem cá, eu vou te explicar como é que é, eu não quero saber não, vem aqui, você vai fazer isso, aquilo outro, você vai fazer dessa forma, porque Davi estava motivado a adorar a Deus, e essa motivação de Davi em adorar a Deus gerou grandes frutos na vida dele. Davi, quando ele vai subir no trono de Israel, esse homem era tão adorador, irmãos, que quando ele ia subir no trono de Israel, o povo cantando e dançando para ele, ele falou: opa, não, quem reina, 93, Salmo 93, quem reina não sou eu não, reina o Senhor, Ele que tem todo o poder. E ele vai também dizer, irmãos, vocês estão cantando aí para mim, não a nós, mas a Ele seja dada toda a glória eternamente. E a motivação de Davi, irmãos, gerou grandes frutos na vida dele, porque através da adoração você pode ser curado. A adoração é a ferramenta que você tem para o nome do Senhor Jesus Cristo ser adorado. A adoração é uma ferramenta que você tem, que o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, pode ser disseminada nessa terra. Diferentemente do povo de Israel, quando no livro de Ageu, o povo agora está voltando para Jerusalém. Deus deu ouro, Deus deu prata, Deus deu bronze, Deus deu casa, Deus deu tudo que eles tinham, tudo que eles precisavam para reconstruir a cidade. O que aquele povo foi fazer? Aquele povo, deixou a casa de Deus de lado, e começou a fazer suas casas. Sabe o que ele fez? Sabe o que Deus fez? Tudo que eles plantavam não rendia nada. Eles bebiam água, mas não saciavam a sede deles. Eles comiam, mas não se fartavam. O que eles recebiam de dinheiro do trabalho dele era um trabalho em vão, que Deus fazia isso aqui,
assoprava, irmãos. Tudo que eles tinham não rendia nada, não tinha nada, porque a motivação deles, com as ferramentas que Deus deu para que a casa de Deus fosse edificada, eles estavam usando por motivação própria. Se você está na presença de Deus, se você está na casa de Deus, infelizmente eu vou te dizer, meu irmão, se você tem uma motivação no seu bel prazer para você, tudo que você botar suas mãos, tudo que você for fazer, não vai prosperar. Não vai. A palavra de Deus me dá margem para isso. Se você é dizimista fiel, se você é homem fiel a Deus, fiel aos seus líderes, fiel à sua esposa, fiel à palavra de Deus, tudo que você botar a mão, ainda que você tenha pouco, vai se multiplicar, ainda que você tenha pouco, vai frutificar. Mas se você tem a motivação errada na casa e na presença de Deus, se a sua motivação de estar no grupo dos varões, se a sua motivação em fazer a obra é para o seu bel prazer, tudo que você botar suas mãos não vai frutificar. Não vai. Agora o rei Asa, no capítulo, se eu não me engano, 15 de 1 Crônicas, esse Asa, ele era bisneto de Salomão. Ele começa a reinar e ele vai encontrar uma bagunça em Jerusalém. O que é que ele vai fazer? Ele vai se prontificar em adorar a Deus. Ele vai se prontificar em fazer a obra de Deus. A abolir parte da idolatria, não foi toda, mas ele aboliu. Ele reconstituiu o culto a Deus. Deus deu recurso para eles. Ele edificou cidades, o rei Asa. O rei Asa, ele restaurou o culto a Deus, o louvor a Deus. Com isso, com essas ferramentas que Deus deu para ele, a obediência dele a Deus fez com que Deus desse paz para ele diante de todos os inimigos que ele tinha. Asa também foi um homem, irmãos, que ele conseguiu edificar cidades. Jerusalém, irmão, é do tamanho de Sergipe. Israel do tamanho de Sergipe. Reinos do lado, gigantescos, iam tentar contra Jerusalém e não conseguia. Sabe o que aconteceu com Asa? Asa, com 300 mil homens, ele venceu um exército de 1 milhão de homens. Foi Asa que fez isso, irmãos? Não foi não, foi Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo sobre a vida de Asa. Por quê? Aquela obra que ele tinha para fazer, a motivação que ele tinha, era fazer a obra de Deus. Com pouco que ele tinha, com a bagunça que ele tinha herdado de Abias, seu pai, e de Roboão, e também de Salomão, ele arrumou tudo aquilo ali, e Deus foi com ele. E ele frutificou em tudo aquilo que ele tinha. Aí Deus levanta o profeta Azarias e diz: olha só, Asa, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Onde você botar as suas mãos, você vai frutificar. Onde você botar a sua mão, você vai prosperar. Mas enquanto você está na obediência a Deus, Deus vai ser contigo. Mas se você se apartar dos caminhos do Senhor, Deus vai se afastar de você. E é assim mesmo, irmão. É duro assim, mas é assim. Se você está na presença de Deus, faz o que Deus quer, Deus vai te honrar, seja no pouco. Mas se você não faz aquilo que Deus te ordenou, Deus, ele vai cobrar de você. E o profeta Azarias diz para Asa o seguinte: olha, Asa, as obras das suas mãos serão recompensadas pelo Senhor, por Deus vai recompensar. Não vai ser o homem, não vai ser os imperadores, não vai ser os reinos vizinhos, mas quem vai recompensar a obra das suas mãos que você está fazendo para Deus é o próprio Deus. Então, irmãos, se a sua motivação é obedecer, se a sua motivação é ler a palavra de Deus e cumprir os mandamentos do Senhor, se a sua motivação é estar na casa de Deus, adorar, bendizer, louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, o que você faz, você será recompensado. Não estou dizendo com dinheiro não, às vezes com saúde, às vezes com paz de espírito, com paz na alma, com paz na mente, com paz no coração, com paz sobre a sua vida, meus irmãos. Você vai ser recompensado. Então esses homens, eles usavam a Bíblia é isso, irmão. A Bíblia são de homens que se levantaram para fazer a obra e com pouco que eles tinham, Deus multiplicava, porque Deus faz isso, irmão. E esses homens, eles tinham motivação para isso. Quando eles tinham a motivação certa para fazer a obra, eles frutificavam, eles prosperavam. Mas quando eles tinham também a motivação errada, a motivação do seu bel prazer, para se exaltar, para exaltar o homem, Deus mesmo abatia aqueles homens. E essa foi a motivação de Eunuco, misturada com a motivação de Filipe, de se levantar e fazer a obra.
Filipe tinha essa motivação. E Deus recompensou ele, ganhou aquele homem. Imagina para quantas pessoas aquele etíope falou de Jesus. Imagina para quantas pessoas aquele etíope levou a palavra de Deus para o reino de Cuxi. Irmãos, aquele etíope, ele era ministro da fazenda de Candace. Você já ouviu falar no ouro de Ofir? Puro ouro de Ofir era daquela região ali de Cuxi. Era daquela região. Aquele homem não tinha necessidade nenhuma financeira. Aquele reino era riquíssimo. Até hoje a África é rica em ouro, é rico nessas questões de diamante. E esse homem, ele era superintendente, ele era ministro da fazenda de Candace. Imagina, aquele homem não precisava ir para Jerusalém, irmão. Não tinha necessidade. E o Império Romano não tinha negócio com Cuxi. Ele não tinha motivação para ir para lá, motivações próprias para ir para lá. A única motivação daquele homem era adorar o nome do Senhor. E se você tem essa motivação, irmão, você vai ser recompensado. Então adore o nome dele, exalte o nome daquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, aquele que põe o diabo na palma das mãos e que o diabo não tem poder sobre a sua vida. E aquele homem foi liberto pelo Senhor. Aquele homem, ele voltou para sua terra regozijando de alegria. Enfim, irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. O que é que eu quero dizer? Que eu queria usar a vertente da motivação, porque vai ter outros pregadores, e eu creio que o Espírito Santo vai usar eles conforme o querer dele. O que eu queria deixar de conclusão para os irmãos é que a motivação de Filipe em fazer a obra, ele foi recompensado. A motivação daquele homem em adorar ao Senhor também foi recompensado. Se você tiver a motivação certa na casa do Senhor, pense hoje, eu quero que vocês reflitam nisso. Eu também, essa palavra é primeiro para mim. Qual é a minha motivação de estar na casa de Deus? Qual é a minha motivação de estar na presença de Deus? Vocês já se perguntaram isso? Por que eu vou para a igreja? Por que eu faço parte do grupo das irmãs? Por que eu faço parte do conjunto Emanuel? Por que eu falo de Jesus? Irmãos, uma coisa é certa. Se você tem a motivação de adorar, buscar o nome do Senhor, você vai lutar em relação àquilo. Às vezes a nossa postura diante dos homens e diante da nossa liderança, ela vai mostrar a nossa motivação. A nossa própria postura, ela condiz isso. Não se engane a si mesmo. Se você não tem uma motivação certa hoje, busque uma motivação. E o conselho que seu humilde irmão dá para você, que a motivação seja a motivação do eunuco, de adorar a Deus. Que a sua motivação seja a motivação de Filipe, de pregar a palavra de Jesus. Que a sua motivação seja a motivação de Asa, de obedecer ao nome do Senhor. Que a sua motivação seja a motivação de Davi, de tudo que ele fazer seja em prol do reino. Que a sua motivação não seja igual aos israelitas que voltaram da Pérsia, do seu bel prazer. Mas tudo que você for fazer, que o nome do Senhor seja glorificado. O nome dele tem que estar em evidência. Se você for louvar, louve, que o nome dele venha estar em primeiro lugar. Que se você for pregar, cantar, seja o que você for fazer, que o nome dele seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Amém.